Jesus pode escrever a sua história de novo. Olha o que ele fez comigo. Ó. A chance de dar tudo errado era tudo que eu tinha em mim. Mas olha o que ele fez comigo. No olhar eu carregava um pouco de morte, e a minha festa tava tão vazia de sorriso. E quando eu pensei que o rio ia secar, olha o que ele fez comigo. Olá, tudo bom? Meu nome é Caroline e estou aqui com a Ana Paula. E nós vamos falar a respeito da transformação de vida dela, depois que ela conheceu o Força Jovem Brasil. Então, conta pra gente quem era a Ana Paula antigamente. Então, assim, tudo começou na minha adolescência, né? Quando eu tinha 13 anos e meu irmão tinha 14 anos. Então, assim, eu era muito bagunceira, eu era aquela adolescente pra virar. E eu era uma adolescente muito rebelde, dava muito trabalho com meus pais. E meu pai, ele era separado da minha mãe. Uma vez ele chegou na minha casa e queria bater em mim, no meu irmão, queria dar aquele de machão. Ele nunca nem deu nada pra gente, sabe? Ele ia na minha casa, só olhava pra nossa cara e ia embora. Então não dava um carinho, não dava uma atenção. Então eu cheguei pra minha mãe e falei, poxa mãe, meu pai vinha aqui, olha pra nossa cara, só sabe, chamar a nossa atenção, bater na gente. Então eu falei com a minha mãe isso. E minha mãe chegou pra ele e falou assim, olha, Augusto, precisa você mais vir ver seus filhos não, porque você não dá nada pros seus filhos, você só quer vir aqui dar bronca neles. Então quando ele chegou pra minha mãe e falou, olha, você não sabe criar seus filhos. A sua filha vai virar garota de programa. E seu filho vai virar ladrão. E não deu outra. Isso eu tinha 13, meu irmão tinha 14. Quando eu fiz 15 anos, eu perdi minha virgindade. E comecei a me misturar com amizades que só tinham conhecimento da vida de prostituição, desse lado da vida. Então comecei a me juntar com essas meninas, comecei a me prostituir. O meu irmão, com 16, começou a roubar. Com 17 anos, o meu irmão foi vivo. Tudo que ele falou se concluiu. Por quê? Porque a palavra, ela tanto pode amaldiçoar como abençoar. Então, o meu pai ali, ele amaldiçoou a minha vida. E até os 20 anos da minha vida, eu vivi com essa maldição. E minha vida ficou uma desgraça, uma desgraça. Dos 15 anos pra cá, olha, eu já fiz de tudo. Comecei a me viciar em droga, comecei a me viciar em bebida, comecei a me prostituir de todas as formas. E aí eu comecei a ter relacionamento na minha vida sentimental. E nunca deu certo, nunca deu certo. Eu namorei com um, fiquei um ano, namorei outro, fiquei 15 dias, teve namorado que eu namorei 3 meses. E a minha vida era assim, ia pra rave, me drogava, saía sexta-feira de casa e só voltava no domingo, bebia de segunda a segunda. Olha, eu não tinha vida, não tinha. Arrumava trabalho, nunca ficava emprego. No máximo, ficava 3 meses, 4 meses, saía do emprego. Mas então, Ana Paula, você mencionou que você fazia programas. Como você se sentia? Então, nessa época que eu comecei a fazer programa, assim, eu era muito nova, eu tinha 15 anos. Então, pra mim, era diversão. Dinheiro era, então, naquela época, quando tem 15 anos, você não tem dinheiro, né? Só tem a ajuda dos pais. Então, comecei a ganhar muito dinheiro, muito dinheiro. Então, assim, no começo, pra mim, foi um pouco difícil, sabe? Eu me sentia um pouco mal. Mas depois eu fui começando, assim, a ser normal na minha vida. Então, quando eu fiz assim, quando eu comecei a ficar um pouco mais velha, aí eu comecei a sentir isso dentro de mim. Me sentia angustiada, sabe? E eu já passei por cada situação do cara chegar, levar para o apartamento, depois não querer pagar, querer bater na gente.
Eu já passei por muitas situações assim, sabe? Muito difícil. E aquilo ali, pra mim, eu me sentia muito mal mesmo. Então, assim, eu ia, sabe, ia tomar banho, ia pro banheiro, sabe? Tomava um banho, e aquela sujeira, sabe? Eu me sentia suja. Mesmo eu tomando banho, eu não conseguia, sabe? Tirar aquela sujeira de mim, assim, eu me sentia mal, sabe? Eu me sentia muito triste, eu tinha um vazio enorme dentro de mim. As pessoas, às vezes, elas não sabem, sabe, que é um vazio dentro da pessoa. É uma tristeza, uma angústia, aquela vontade de chorar do nada. E eu sempre vivi assim, no meio de amizades, entendeu? Sempre vivi rodeada de amizades, cerveja. O pessoal me ligava o tempo todo, rádio tocando pra cá, rádio tocando pra lá. Sexta eu saía, sábado eu saía, domingo eu saía, segunda eu saía, terça, quarta, quinta. Os dias que me chamavam eu estava saindo. Porque se eu parasse dentro de casa, sabe, para refletir da minha vida, eu começava a chorar. Porque eu começava a refletir a vida que eu estava levando. É onde eu ia parar com aquilo? Onde minha vida ia parar? Eu me prostituindo, saindo o tempo todo. Eu ficava pensando, sabe? E aquilo trazia uma tristeza dentro de mim. E fora essa sua vida de prostituição, você teve algum relacionamento sério? Sim, tive vários relacionamentos sérios. Inclusive a minha vida sentimental, ela sempre foi fracassada. Meus relacionamentos, assim, quando eu gostava, a pessoa não gostava de mim. Quando a pessoa gostava de mim, eu não gostava dela. E era assim, né? Fora aqueles caras que eu ficava, aí namorava um mês, 2 meses, 3 meses, aquela bagunça, né? A bagunça que o mundo hoje está, que eu vivia, né? E, inclusive, eu cheguei na igreja por causa da minha vida sentimental. Porque o que aconteceu? Essa pessoa que eu estava namorando, ele era envolvido, né, com torcida organizada. E ele foi pego com arma dentro do carro. E ele foi preso, foi pra delegacia, ficou preso. E a minha irmã, ela já estava indo na igreja, ela sempre me chamava, sabe? Mas eu nunca quis ir. Mas depois que aconteceu isso, eu fiquei muito triste, fiquei angustiada. Parece que aquela tristeza no passado que eu falei que eu sentia, vem em dobro. Então, assim, eu falei, poxa, eu vou na igreja. Eu vou na igreja porque, de repente, lá eu consigo resolver esse meu problema. Entendeu? Tantas pessoas falam que a vida foram transformadas, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Eu vou lá, saber como é que é. E foi nessa, Ana Paula, que você conheceu o Força Jovem? Foi sim. Aí eu entrei na igreja e foi, assim, uma das minhas primeiras experiências com Deus, né? Eu cheguei num domingo, aí eu cheguei e falei assim, olha, Deus, se o Senhor existe de fato e de verdade, eu quero fazer não, falei assim, meu Deus, quero fazer um voto com o Senhor. Se o Senhor existe, o Senhor vai tirar a pessoa que eu amo da cadeia. E eu vou começar a vir na igreja aos domingos. Então, na mesma semana, ele foi solto, né? Então, assim, foi uma das primeiras experiências que eu tive com Deus. E, poxa, eu falei, poxa, Deus cumpriu a palavra dele, sabe? Então, eu falei, poxa, então agora, né, eu tenho que cumprir minha palavra também. Então, comecei a vir aos domingos. Comecei a vir aos domingos na igreja. Foi quando até um obreiro começou a me chamar o trabalho do Força Jovem. Ele ia até lá com a minha irmã lá na minha porta. Aí falava, poxa, Ana Paula, eu também já fui dessa vida louca. Eu bebia também, ficava com várias mulheres. Isso não leva a nada. E esse obreiro, ele falou pra mim que eu nunca seria feliz nesse mundo. Que eu só seria feliz com Deus. E realmente, eu parei para refletir, nesse mundo eu nunca fui feliz. Aliás, eu tive momentos de felicidade. Eu era feliz ali naquele momento de festa, de farra, de namoro. Mas quando eu chegava em casa e eu colocava minha cabeça no travesseiro, vinha aquela tristeza, sabe, aquela angústia. Então, poxa, eu falava, que felicidade é essa que ele deve estar falando? Então, foi quando eu resolvi ir na reunião do Força Jovem.
E lá na reunião do Super Jovem, eu fui muito bem recebida. Eles me acolheram, sabe? Conversaram comigo, sabe? Me deram uma atenção. Eu fiquei assim, né? Poxa, eu não tinha nada pra oferecer pra eles, sabe? Mas mesmo assim, eles olhavam pra mim assim, sabe? Querendo me ajudar, sabe? Com o maior carinho, maior atenção. Eu descobri que ali não era só um grupo, mas era uma família. E era um ajudando o outro ali, porque todo mundo ali tá no mesmo barco, né? Um era traficante, tinha outras garotas de programa, que são várias tribos, né? Eu entrei numa tribo e são várias tribos. Todo mundo ali tem um testemunho de vida diferente. Às vezes a pessoa ali sofria de alucinação, vinha vulto, a outra não conseguia dormir, a outra era depressiva. E foi assim que eu conheci a família Força Jovem. E hoje, quem é a sua Ana Paula? Hoje minha vida é totalmente assim, transformada, né? Porque o vazio, a tristeza, aquela angústia que eu tinha dentro de mim, tudo saiu, sabe? Lembra lá no passado que eu falei que eu tomava banho e mesmo assim me sentia suja? Porque essa sujeira era dentro de mim. E assim, essa sujeira dentro de mim saiu, sabe? Eu me senti leve, eu senti aquela alegria, aquela paz, sabe? Uma coisa que não tem preço, que esse mundo nunca me ofereceu, nunca, nunca. Eu sempre, como eu falei, sempre tive momentos de felicidade, mas eu não tinha dentro de mim paz, felicidade dentro de mim. E foi o que eu encontrei lá, paz e felicidade dentro de mim. Então, assim, e foi tudo começando, né, a transformar na minha vida. Eu comecei a arrumar um emprego, hoje eu faço faculdade, muitas coisas assim, né, que eu nunca imaginei fazer. E hoje eu faço, né, hoje eu tô construindo a minha vida com Deus, né, também. E assim, eu vou fazer 2 anos na presença de Deus. Eu entrei, tinha o quê? Tinha 20 anos, né, que eu entrei. E hoje com 23, né, estou aqui na presença de Deus, vou fazer 2 anos mês que vem, em dezembro, vou fazer 2 anos. E é isso aí, eu estou muito feliz, porque, assim, espero que o meu testemunho venha ajudar muitas outras pessoas que E se você quiser essa transformação de vida, venha participar da nossa reunião, junto com a nossa tribo de Rubem, todos os domingos às 16 horas, Avenida Suburbana, Del Castilho, 4242. Esperamos você.